Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Cotton Talks, podcast 100% dedicado ao mercado brasileiro de algodão. Eu sou o Bernardo Souza Lima e hoje recebemos Alessandra Zanotto, presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Bem-vinda, Alessandra. Um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela participação. Olá, Bernardo. Obrigada a você, obrigada ao todo o time da Souza Lima por esse convite. Me sinto muito honrada de estar aqui conversando com você hoje. Que bom, e a gente vai ter muita coisa aqui para conversar, discutir e compartilhar aí de conhecimento para os nossos ouvintes. E o Cotton Talks, que é um ambiente de bate-papo com protagonistas do mercado de algodão, que estão transformando a cadeia produtiva aí do algodão no Brasil, um momento de conexão e para troca de ideias aí sobre algodão e tudo que nos envolve. Cotton Talks, que é uma iniciativa da Souza Lima Cotton e do Cotton Trade, que é a plataforma digital da Souza Lima para negociação e acompanhamento dos contratos de compra e venda de algodão. Alessandra, para a gente começar aqui então, conta um pouco para a gente aí quem é a Alessandra, um pouco aí da sua vida pessoal. Bom, a Alessandra é uma mulher de 40 anos, sou baiana, por escolha e por construção também, sou filha da terra, com muito orgulho de dizer isso. Sou esposa e sou mãe de 2 filhos, do Diogo e da Valentina. E eu costumo dizer que depois que eu me tornei mãe, falar desse principal papel, dessa principal atividade, ou enfim, da Alessandra, é realmente colocar muito peso nesse fato. O Diogo e a Valentina são o filtro da minha realidade. Eu brinco que... Não brinco, né? Estou falando aqui com um tom de brincadeira, mas a verdade é que eu gosto de ver as coisas acontecerem e faço tudo o que puder nesse mundo de uma forma que faça sentido para que eles herdem isso, né? Para que eles vivenciem hoje e possam herdar no futuro. A Alessandra é uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de viver muitas culturas, que gosta de gastronomia, uma pessoa bastante detalhista, organizada, gosta de ver as coisas num certo padrão, né, de estética e de propósito. Eu valorizo muito amizades, uma pessoa... A Alessandra também é uma pessoa de muita fé, uma pessoa que valoriza a família, valoriza muito tempo com a família. E eu sou uma pessoa que, apesar de ter uma rotina bastante ativa, bastante atribulada, diga-se de passagem, eu não romantizo a rotina. Eu gosto de administrar, gosto de viver rotinas, e essa é um pouco da Alessandra. Tá certo, não, acho que você foi muito bem apresentada aí, com bastante detalhe, muita riqueza de informação. Acho que o pessoal já consegue, te vendo aí, entender um pouquinho melhor de como que você funciona, seu trabalho. E um ponto aí que eu me identifiquei com o que você falou é a questão da maternidade, né? E no meu caso aqui a paternidade, que realmente quando a gente tem os filhos, tudo muda, questão de visão do mundo, dos valores, e a gente passa a trabalhar e viver com um olhar diferente, né? Diferente, né? É verdade. E, Alessandra, agora que você já, do lado pessoal, aí, se apresentou muito bem, para a gente entrar aqui um pouco no algodão, que é o centro da nossa conversa, como que é a sua história no algodão, né? Aí sua família de produtores, aí na Bahia, até você chegar na Bapa. Conta um pouco da sua trajetória aí, e o algodão na sua vida. Tá bom. Bom, o algodão, ele está na minha vida desde que ele entrou na vida da minha família, então, assim, o algodão como cultura, né? Como cultura agrícola, mas o algodão, enfim, ele faz parte da vida do ser humano desde que ele nasce. Mas ele faz parte da minha vida desde que a minha família planta, né? Meu pai plantou a primeira lavoura de algodão em 2000, no ano de 2000. Eu morava fora, eu estudava em Goiânia nessa época,
E, assim, o meu contato com o dia a dia do trabalho deles era muito superficial, né? Era naqueles momentos de férias, onde eu vinha para casa. E a minha experiência, e eu falo que eu fui picada, né, não pelo bicudo, mas pelo algodão, justamente quando eu comecei a minha trajetória na empresa, quando eu decidi voltar para casa, abandonei tranquei a faculdade, na época eu fazia faculdade de arquitetura, e resolvi trancar a faculdade para vir embora e ajudar o meu pai. Na época ele teve um problema de saúde e aquilo despertou para mim um senso de responsabilidade, e aí eu quis voltar e quis me aventurar no agro, na agricultura. E aí, por coincidência, naquele mesmo ano, que foi em 2005, teve um congresso de algodão em Salvador. Eu cheguei em Luiz Eduardo em julho de 2005, e em agosto teve esse congresso. Então, o congresso, eu falo que foi a minha primeira experiência fora da porteira, né, em busca de conhecimento para trabalhar com a minha família. Então, dentro da porteira, uma das minhas principais atividades era acompanhar o beneficiamento do algodão. A gente contratava, a gente terceirizava o beneficiamento, e meu pai fazia eu ir para a algodoeira todos os dias que o nosso algodão estava sendo beneficiado, para acompanhar esse beneficiamento, acompanhar a classificação. Eu acompanhava todos os TECAPs, e aí eu vivia migrando aí em lugares que me dessem conhecimento sobre o negócio em geral. Mas eu, desde o princípio, eu entendi que o algodão ele exigia, né? Ele exigia mais gestão, ele trazia um risco maior para o negócio, ele exigia mais decisão, mais responsabilidade. Então, aquilo, desde o início, me chamou a atenção. E aí, eu acho que foi a experiência do Congresso de mergulhar mesmo na cultura ali, que eu Sim. realmente comecei a minha história. Então, foi nessa época, em 2005. E eu sempre falo que, assim, que essa minha história, ela não começou com um cargo, né? Não começou com um cargo na empresa, até porque quando eu vim trabalhar não existia nada disso, não começou com cargo, muito pelo contrário, né, no associativismo, que demorou um pouco, mas ele começou ali no chão mesmo, no dia a dia, conhecendo a operação, entendendo exatamente como é que tudo funcionava, né, com pressão, com entendimento sobre as milhares de decisões que precisam ser tomadas diariamente. E aí, lógico, depois com o tempo veio aquele olhar um pouco mais macro da cadeia, né? Entender que o algodão ele não é só a lavoura, né? Não é só dentro da porteira, que é o envolvimento com a indústria, que é a preocupação com a qualidade, enfim, Mercado, logística, né? mercado, credibilidade, confiança, transparência. E aí eu fui me envolvendo a cada passo, né? Como eu disse anteriormente, essa exigibilidade de uma gestão mais profissional é que me fez mergulhar, né, no entendimento de governança, profissionalização, e querendo cada vez mais fazer parte, né, do setor. É isso aí. E assim como acho que todos os profissionais que atingem um cargo de liderança com o tempo aí de experiência de trabalho, a importância de ter passado ali por tarefas mais básicas, entender todos os processos que envolvem o negócio, como você falou aí, desde de beneficiamento, lavoura, para quando você chega em um determinado momento e nível ali do trabalho, você ter uma visão bem completa e como entender um todo aí, como que é a operação do algodão. E, Alessandra, você é a nossa primeira entrevistada aqui, falando aí de liderança, presidente de associação estadual. A gente já conversou aqui com a Brapa, a NEA, o pessoal da BIT. Então, a gente tem aqui ouvintes que já estão bem inseridos no mercado de algodão, outros nem tanto. Então, uma pergunta um pouco básica aqui, mas explica para a gente o que é a ABAPA, né, Associação da Bahia, quais as principais frentes de trabalho e o propósito aí do existir da associação estadual. Tá bom, primeiro agradecer aí novamente a honra, realmente é um orgulho para mim estar hoje à frente da associação, presidindo uma associação.
a qual eu considero muito importante para o algodão do Brasil, né? A Bahia ocupa o posto de segundo maior produtor e, como você citou, mas repetindo, a ABAPA é a Associação Baiana dos Produtores de Algodão. É uma associação que não produz algodão. Eu costumo dizer que a ABAPA ela tem o seu papel de organizar, proteger e fortalecer, né, o sistema de produção de algodão aqui na Bahia. Então, claro que nós temos atividades focos, né, que entra aí a parte técnica, estrutural, ou seja, tudo que está envolvido diretamente com a cultura do algodão, mas também uma atuação muito forte institucional, né, esse é um dos principais papéis da associação. Então, é uma associação que já completou aí seu jubileu de prata no ano passado, seus 25 anos, é uma associação de muita história, que já passaram aqui vários presidentes, e eu acredito que cada ano que se passa se fortalece cada vez mais. Falando um pouquinho da atuação da BAPA, como eu disse, né, a gente tem os nossos pilares principais, mas a gente tem inúmeras frentes de trabalho. Hoje a BAPA ela tem uma frente de trabalho específica no setor de sustentabilidade, onde a sua principal atividade é fortalecer o programa ABR, Algodão Brasileiro Responsável. Então, através desse time, a gente não só faz as auditorias, né, acompanha as certificadoras, mas dá todo o suporte e apoio que o produtor precisa para atender os critérios que a certificação exige. Além disso, a gente também faz um trabalho de ajuda na parte de licenciamento social, ou seja, a gente tem trabalhado cada vez mais atuante nas comunidades que estão em torno das fazendas, das propriedades, também dando esse auxílio para o produtor, para que ele possa ser mais assertivo em alguma atuação social que ele queira fazer. A gente também tem um trabalho ainda dentro do escopo de sustentabilidade, que é a recuperação de nascentes, juntamente com uma outra associação local. Então, muitas nascentes de rios que, ora, não acabam sendo prejudicadas pela má condução, né, de produtores ribeirinhos, de pequenos produtores, a gente acaba qualificando essas pessoas e tirando essas pessoas da beira do rio para ir recuperando essas nascentes. Então, isso é um dos trabalhos que a gente realiza aqui. Além do setor de sustentabilidade, eu costumo dizer que o nosso cartão de visita principal, que é o que convida muita gente, inclusive, visitar a associação, é o nosso laboratório de análise de fibra, que é o laboratório, né, da ABAPA, considerado o maior laboratório da América Latina. Nós, inclusive, estamos em mudança para a nossa nova sede, onde terá o novo laboratório, que já está funcionando desde o ano passado nos 2 locais, mas tão em breve a gente vai funcionar 100% no novo local. Então, esse é o nosso cartão de visita. O laboratório, a gente tem o cuidado de realmente mantê-lo sempre no melhor nível de qualidade de classificação, porque a gente entende o quanto é importante essa credibilidade, né, para o produtor poder comercializar aí todo o seu produto. Além do laboratório, a gente também tem um centro de treinamento. O que a gente tem dentro do nosso centro de treinamento? O que a gente proporciona? A gente proporciona qualificação e educação. Então, a qualificação de pessoas, para que elas possam estar alocadas nas fazendas, né, no setor algodoeiro especificamente, mas de um modo geral. A gente atende também qualificações específicas e demandas específicas para o setor, para o algodão. Um exemplo, nosso centro de treinamento tem a chancela de qualificar instrutores de aviação agrícola. Então, é o único centro de treinamento que tem essa chancela. Então, são atividades bem específicas, claro, que também utilizadas em outras culturas, mas muito necessárias para o algodão. Então, hoje, o nosso centro de treinamento, ele
ele chega a treinar aí mais de 30 mil pessoas por ano. E dentro do nosso centro de treinamento, a gente também tem o braço educacional, com o projeto Conhecendo o Agro. Eu gosto sempre de dizer que é a menina dos meus olhos dentro da BAPA. Eu tenho um apreço e um carinho enorme por esse projeto, por acreditar que a educação, ela transforma. E que se a gente ainda vive qualquer tipo de dificuldade de imagem, ela pode ser reconstruída, remodelada através da educação. Então, a gente tem um cuidado muito grande com esse projeto. Hoje a gente está inserido em 14 municípios aqui da Bahia, não só do Oeste. A gente já conseguiu chegar, inclusive, na capital com o nosso projeto. O ano passado a gente esteve numa feira agropecuária em Salvador, com um cinema itinerante. Então, o Conhecendo o Agro realmente é uma ação muito especial que a BAPA tem procurado se dedicar cada vez mais. Além da atuação, então, de treinamento, capacitação e educação, né, a gente também atua, e esse é um dos nossos pilares principais, na pesquisa, tecnologia e defesa fitossanitária. Né? A gente não faz pesquisa em si, mas a gente apoia a pesquisa, a gente acaba sendo um espaço, né, onde a gente conecta pesquisadores, como a Embrapa, que é uma super parceira, a Fundação Bahia, que é uma outra associação irmã daqui, entre outros pesquisadores, empresas de pesquisa locais, através da necessidade de implantação de novas tecnologias ou até mesmo informações, né, sobre a cultura do algodoeiro. E principalmente a defesa fitossanitária, através do projeto Bicudo. Então, a gente tem uma parceria juntamente com o governo do estado, com o setor de defesa fitossanitária, onde a gente cuida, né, da proteção, da sustentabilidade da cultura através dessas ações. Então, acredito que... Bom, e aí tem outras milhares de ações, né? A gente desenvolveu aí por muito tempo, ainda estamos com o nosso projeto de patrulha mecanizada. Então, o projeto Patrulha já pavimentou mais de 300 quilômetros de estradas, né, aqui na região. É um projeto em parceria com a IBA, onde a gente dispôs de recursos vindo do IBA e também recursos vindo de um outro fundo, que é o Prodeagro, e nós recuperamos e pavimentamos estradas. Então, essa também é uma das ações da BAPA. E, como eu disse no início, a BAPA tem um forte papel institucional, né? Então, hoje a gente tem um excelente diálogo com o governo, não só com os municípios, mas com o governo do estado, também com o governo federal, mas muito ao lado da BRAPA. E essa é a BAPA, essa é a grande ABAPA. Muita coisa, Muita bastante coisa. atividade, bastante projeto, e eu acho que essa explicação completa aí que você deu, muita gente eu acho que não tem ideia do trabalho das associações, porque de repente pensa que se limita só à questão da produção do algodão, e a gente viu aí pelas suas explicações que é muito mais abrangente do que isso. Então, vocês têm vários projetos em diferentes frentes que permeiam o agronegócio, não só para o algodão, né, mas para todo o ambiente, o ecossistema aí da região do oeste da Bahia, principalmente, e que isso traz um impacto muito forte para a sociedade. Você deu exemplo aí de estradas, treinamento de 30 mil pessoas por ano, né, um número, assim, muito grande, que realmente traz diferença ali para a capacitação e a parte técnica das pessoas que estão envolvidas aí no trabalho do algodão. E você comentou aí sobre o laboratório, eu acho que vale o registro aqui, até para você validar, mas eu acho que eu vou passar a informação correta, que o laboratório aí da ABAPA, ele também atende outros estados, correto, Alessandra? Principalmente os vizinhos aí, Piauí, Maranhão, Tocantins, é isso mesmo? Sim, isso mesmo, bem lembrado. Obrigada por esse adendo aí, por me ajudar. Hoje o laboratório da BAPA não atende somente a Bahia, os produtores da Bahia, mas atende todo o Mato Piba, então Maranhão, Tocantins, Bahia, né, e além da Bahia, claro.
É uma grande atuação, por isso a nossa capacidade aí e o título de maior da América Latina. E acredito que a gente vai continuar aí desenvolvendo o trabalho. Esse ano a gente vai fazer novos investimentos, então estamos adquirindo mais máquinas, fazendo melhorias em esteiras de umidificação e melhorando cada vez mais. Que bom, então a turma pode ir plantando mais e mais algodão aí na Bahia e nos arredores aí, que tem estrutura aí para classificar e mostrar a qualidade do algodão baiano para o Brasil e para o mundo. Com certeza. Alessandra, aí como que você começou a ter o interesse assim em participar de trabalhos com entidades institucionais, né, no caso a ABAPA? Como que isso foi despertado dentro de você? Quando que você iniciou? Compartilha aí com a gente sobre essa história. Tá. Bom, eu falo que, assim, eu sempre tive no sangue esse gosto pela liderança, pelo envolvimento coletivo, né? Então, assim, sempre gostei de me envolver, de poder cooperar, de poder trabalhar para o bem comum. E em relação à BAPA a essas atividades específicas do setor, desde quando eu vim trabalhar com o negócio da família, eu entendi que muita coisa no agro, no nosso setor, ele acontece fora da porteira, e de modo que está bastante, muitas vezes, distante das nossas mãos, né? Então, desde dessa questão, por exemplo, que eu citei de um dos trabalhos da BAPA, que é a defesa sanitária, qualificação de pessoas, que muitas vezes a gente não consegue fazer dentro da nossa propriedade, a própria reputação, abertura de mercados, logística, enfim, que quando se pode ter uma união, né, ou seja, quando se pode estar presente, ou seja, linkado a um sistema operacional maior, é muito mais fácil de se conseguir. Então, e eu acho que é o que a BAPA faz muito bem, é o que as associações fazem muito bem. E aí eu fui me aproximando, desde quando eu cheguei aqui, eu participava das reuniões, das assembleias, né, as assembleias abertas aos associados, então eu não perdia uma, e eu acredito que aquela minha participação assídua foi também despertando nas pessoas que já faziam parte das lideranças esse meu interesse e a minha disposição e engajamento. Em 2017, eu recebi o convite do Júlio Busato, ele era o presidente, ele seria o presidente, né? Antes dele era o seu Celestino Zanella. Então, durante a gestão do Celestino Zanella, eu participei de todas as assembleias, ele me convidava, inclusive, para algumas reuniões de diretoria. E aí o Júlio me chamou para fazer parte da chapa, né, da equipe, da diretoria, da gestão dele. E aí eu aceitei, fiquei muito surpresa na época, fui convidada, inclusive, para ser tesoureira, primeira tesoureira. Eu costumo dizer que eu tive uma excelente entrada na associação, porque nada melhor do que cuidar do caixa para conhecer, né, exatamente como funciona um negócio, Com e certeza. a associação, apesar de ser totalmente sem fins lucrativos, é uma empresa, é uma baita de uma gestão. E aí foi isso. Entrei, então, comecei em 2017, fiquei os 4 anos da gestão do Júlio Busato na tesouraria, como primeira tesoureira. Participei muito, muito além do meu papel ali de tesoureira, né? Me envolvi em muitos outros projetos, atuava bastante, toda a parte de eventos institucionais, que eu sempre gostei bastante. E aí veio a surpresa, né, na gestão do Luiz Carlos Bergamaschi, de ser convidada para subir e assumir a vice-presidência. Então, de fato, foi uma surpresa, ponderei bastante, né, sabia que a decisão de dizer sim para esse convite, ela também poderia comprometer, né, uma decisão futura, e assim, isso também um pouco pelo meu jeito de ser, né, de tomar muito para mim, assim, a responsabilidade das coisas assumidas, e mais, assim, aceitei e participei aí mais 4 anos, então, na gestão do Luiz Carlos Bergamaschi, como vice-presidente, até ser
assumi o posto de presidente no ano passado, em 2025. Então, essa foi um pouco da minha trajetória aqui dentro da BAPA. Mas eu também tive a oportunidade de ser conselheira na Abrapa, então eu fui conselheira fiscal da Abrapa no biênio passado, do Alexandre Schenkel, na gestão do Alexandre Schenkel, então também foi uma experiência muito boa. Além da participação no conselho da Abrapa, eu também faço parte do comitê do Sou de Algodão, já há 4 anos. Então, sempre tive, já há algum tempo, eu venho tendo essa proximidade e realmente como é que eu vou dizer, essa dedicação, sabe, com o setor e com o associativismo. Então, essa é um pouco da minha história aí, de como eu entrei na BAPA. Muito bom, Alessandra. E é interessante de observar que você, me parece que percorreu caminhos parecidos no negócio aí da família e também da associação, né? Começando por baixo e descobrindo aí seu espaço, tendo as oportunidades e crescendo até chegar atualmente aos cargos que você tem como liderança. E você realmente, a gente vê que é muito participativa, dinâmica, comunicativa, e com todos esses trabalhos que você tem desempenhado aí, da BAPA, como conselheira também da Abrapa, e a gente sabe que você também é membro do diretório da Woman in Cotton, com uma participação muito ativa e colaborativa. Como você tem observado, Alessandra, o crescimento, né, da participação das mulheres aí no algodão e no agronegócio de uma forma geral? Tá. Bom, eu falo assim que eu vejo 2 verdades ao mesmo tempo. Avançou muito, mas ainda é minoria, né? Mas a gente está num processo, então, né? Isso, estamos num processo. Eu não sei se é um processo que tem fim, né? Ou que vai ter uma ascensão realmente e um momento de glória, mas e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de como é que eu vou dizer, de lamentação, muito pelo contrário, mas eu acredito que o que tem mudado muito, e isso sim está muito visível, e é motivo sim de ser falado, é o quanto as mulheres elas estão se capacitando e as que estão conseguindo alcançar a liderança é através realmente de muita competência, né? De Competência mérito. técnica, competência em governança, que acredito que é uma habilidade ímpar da mulher, competência em entregas, né? Ou seja, compromissos. Então, isso sim tem mudado, né? A gente vê que as mulheres, apesar de todos os seus desafios, de equilibrar a maternidade, equilibrar a vida familiar, ela tem conseguido cada vez mais se capacitar e aí, através das suas capacitações, galgar novos espaços e liderar com tamanha competência que possa aí, fazer com que esse avanço aconteça, né? Então, eu acredito que sim, que a gente tem avançado, mas como eu disse, né, existe uma outra verdade que não dá para a gente negar, que a gente é minoria, né? E assim, falando do agro em si, eu gosto sempre de lembrar que a própria descoberta da agricultura, segundo a ciência, ela foi uma iniciativa das mulheres, né? E que não eram as mulheres caçadoras, ou seja, não era a mulher que fazia o papel do homem, mas foram as mulheres que começaram a observar o quanto o comportamento da natureza, começaram a observar o comportamento da natureza, né? E interferir nesse comportamento. Então, eu acho que isso, inclusive, mostra o quanto as mulheres, elas muitas vezes elas estão num papel invisível, sabe? Elas precisariam avançar muito mais nos papéis de liderança e nas posições de decisão, porque há nelas, né, particularidades que vêm aí de tempos ancestrais
que podem, sim, avançar, ajudar muito no avanço da agricultura. Então, eu sempre gosto de lembrar isso, sabe? Porque, às vezes, a gente acha que a agricultura ela foi uma descoberta, né, da caça, do papel masculino, e não foi. E aí, trazendo um pouco... Tá na história isso aí, né? Exato. E trazendo um pouco para a minha realidade, você mesmo citou, né? Hoje eu acabo tendo que equilibrar essa minha função, né, de mãe, de esposa, com o próprio negócio da família, onde eu tenho um papel também, não só como gestora, mas também de líder familiar, né? E também esse papel que hoje eu atuo como representante principal da associação. Mas eu também não deixo nunca de participar, e é algo que eu gosto bastante, é de estar presente em movimentos, em comitês, como o Women in Cotton, né, que é um movimento internacional, mas que tem uma participação muito ativa aqui no Brasil, tem uma gama de mulheres bastante ativas, entre outros movimentos que eu também participo. Faço parte do comitê da Forbes Mulher Agro, é um grupo aí bem seleto de mulheres do setor que se reúne bastante, não só como um movimento de colaborativo, né, entre mulheres, mas principalmente na discussão desse espaço que ainda precisa ser criado, que ainda precisa ser aberto para que as mulheres possam atuar mais. Tá certo, Alessandra. E dois pontos aqui que eu queria reforçar. Esse processo que a gente tem visto aí de valorização das mulheres no mercado de trabalho, e falando aqui mais do nosso setor do agro, eu acho que o caminho é o que você citou, que já está com uma mudança mais visível, que é a preparação, a capacitação, até atingir aí os cargos de liderança. Então, a gente pensando no futuro, eu acho que a tendência é ver essa mudança acontecendo de forma mais forte, e em paralelo a isso, a gente ter esses movimentos como o Women in Cotton e outros, para lembrar e trazer essas reflexões, além de profissionais em posições de destaque, como você ocupa aí, trazem visibilidade, dão inspiração, reconhecimento. Então, eu acho que uma coisa somada à outra aí vai só contribuindo para a gente presenciar e viver essas mudanças e a valorização correta. E esse jogo aí, essa vida de equilibrar os pratos, como você falou aí, é trabalho, vida pessoal. Te fazer uma pergunta aqui, um desafio, mas você conseguiria, talvez, colocar alguma lição que você tem como mãe, né, uma lição de casa que você traz para o dia a dia, no lado profissional, seja na BAPA ou na gestão do negócio, da fazenda? Você consegue fazer esse link aí para compartilhar com a gente? Sim, eu falo que eu faço esse exercício todos os dias, né? A gente precisa exercitar esse equilíbrio todo dia, porque não existe uma fórmula, né? Não existe a ideia de um equilíbrio perfeito, né? Porque não tem. Eu acho que o que eu tento fazer diariamente, né? E isso está conectado com todos os meus papéis, é, é ter clareza das minhas prioridades, sabe? Diariamente. Então, eu preciso sair de casa de manhã, sabendo da minha agenda, tendo consciência de que minha agenda é dura, né? Diariamente, de segunda a sexta, e ter clareza nas minhas prioridades. E uma coisa que, assim, eu não abro mão dentro de casa e eu trago para o meu trabalho e trago para dentro da BAPA também, né, meu outro trabalho, são os combinados. Eu costumo dizer que combinados bem feitos, eles aliviam muito essa carga, sabe? Essa rotina tumultuada que muitas vezes a gente tem que equilibrar. Delegar, né? Delegar é muito importante. Uma liderança que não sabe delegar, ela realmente cai no fundo do poço, é muito complicado, né? E por isso que eu citei antes de quem é a Alessandra, a exigência por padrões, né? Eu acho que cobrar padrões, isso facilita um pouco também
esse equilíbrio. Então, é algo também que eu trago de dentro da minha casa, né? Aquela coisa muito organizada, os combinados bem feitos, padrões, também para o meu dia a dia na empresa, no Grupo Zanotto e na ABAP. E uma outra coisa que eu sempre repito e tenho a consciência comigo mesma é que a parte mais difícil não é o tempo, né? É a presença mental. Então, assim, o quanto eu estou presente mentalmente em cada lugar que eu ocupo, sabe? Isso é muito difícil. Isso exige muita disciplina. Inclusive na hora de desligar, seja de noite, ou no final de semana, ou numa viagem, né? Ou até mesmo ali num compromisso de trabalho, no momento que eu estou realmente na cadeira de presidente. Então, assim, a presença mental hoje eu falo que é o maior desafio. Não é conciliar o tempo. Não é. É a presença mental em cada lugar que você está, em cada tarefa que você se propõe a fazer, a executar. É muita janela aberta ali ao mesmo tempo, tem que concentrar e ter um foco para não dar um bug, né? Então, acho que é mais ou menos. Exatamente, exatamente. E você me perguntou assim, uma outra coisa que eu lembrei do que eu trago assim da minha vida pessoal, principalmente para o meu dia de trabalho, é consistência, né? Eu acho que quando você é mãe, você cai muito naquela coisa de repetir, né? Você sabe que você, principalmente com criança, que você tem que repetir, repetir, repetir até ela aprender. E repetição é consistência. E aqui fora, eu falo que a vida adulta, ela exige consistência para a gente ser perfeito, né? Para a gente fazer algo com excelência, a gente primeiro precisa alcançar a consistência. E uma outra coisa é a visão de longo prazo, sabe? Uma outra coisa também, a gente sempre fala sobre isso dentro de casa, né? Assim, eu tô aqui hoje, eu tô vivendo hoje, mas eu posso parar para decidir o agora, mas eu preciso também pensar lá na frente. Então, eu preciso decidir, né? Eu preciso ter essa visão de longo prazo, porque eu acho que isso é que constrói o caráter, é isso que constrói a cultura, né? A cultura de uma família, de uma empresa, é isso que constrói o futuro. Pois é, eu até estou fazendo um link aqui com uma conversa que eu tive com um conhecido esses dias sobre visão de futuro e sobre tomada de decisão, porque às vezes a gente se depara com algumas situações que a gente tem dificuldade em como decidir, por qual caminho optar, e aí essa pessoa falou, ó, eu sempre busco ter claro qual que é o meu propósito de vida, o que que eu quero, onde eu quero chegar, e eu vejo sobre aquela questão ali, qual decisão que eu vou tomar sobre isso que está mais alinhada com o meu propósito, né, que é o que vai ajudar e ser mais positivo. Então, está fora aqui do que eu quero, do meu propósito, então não faz sentido. Se está alinhado, então esse é o caminho, e sempre com essa visão de longo prazo, que é onde deve estar ali o nosso propósito maior, né? Perfeito. Agora aqui, ó, vamos mudar bastante a chave aqui, voltar pro algodão, produção, Bahia, a gente está gravando aqui final de fevereiro, 26, já o algodão 100% plantado, safra 25, 26, chovendo, Bahia, Brasil inteiro. Como é que ficou a perspectiva aí diária, Alessandra? E como é que está de expectativa aí para ainda muita coisa para acontecer até o meio do ano, para chegar no momento ali da colheita, mas desenhe um pouco para a gente esse cenário da safra que está iniciando aí agora a lavoura. Pois é, para nossa surpresa, o plantio 25, 26, né, já finalizou e para nossa surpresa, a área foi maior do que o previsto no início da A safra. notícia primeira mão aí, hein, gente, no Cotton Talk. Notícia de primeira mão, exatamente. A gente, inclusive, aprovei hoje, aprovei agora há pouco a matéria que vai ao ar para divulgar aí os números da safra da Bahia. Então, nós estamos performando praticamente a mesma área do ano passado. O ano passado nós fechamos com 413 mil hectares, né, oficiais declarados.
Esse ano a gente chega a 414, próximo de 415 mil hectares, uma redução na área de sequeiro e um aumento na área de irrigado. Então, o ano passado a gente estava aí na casa dos 34% de área irrigada e a gente ultrapassa os 40% da área da Bahia no modelo irrigado. Então, a Bahia, ela demonstra aí uma grande capacidade de evolução na cultura, né, diária, claro, e também demonstra aí com essa redução de sequeiro o quanto o produtor tem buscado formas com menos risco, né, para conduzir aí as lavouras. Chama atenção de forma positiva, Alessandra, como tem ocorrido esse movimento do aumento da área irrigada aí da Bahia para o algodão nos últimos anos, o que é muito benéfico aí para o setor, para os produtores, né, por estarem numa situação aí que vai trazer mais segurança com relação à produtividade, mais previsibilidade para a receita, para volumes, enfim. E eu vou até fazer um trocadilho aqui, mas vou usar uma palavra que você mencionou aí, que é a consistência da Bahia, porque a gente está em um momento um pouco delicado com relação ao preço de algodão e o Brasil vai ter redução diária, o que é natural pelo momento aí, mas a Bahia demonstrando aí essa consistência de manter a área, e eu diria que pelo aumento do percentual da área irrigada, talvez com uma chance até de ter uma produção maior que no ano passado, né, Alessandro? Faz sentido isso aí? Sim, com certeza faz sentido, né? A gente já espera que as áreas irrigadas elas performem melhor, justamente pelo risco, né? Por não estar no risco hídrico, que uma área de sequeiro às vezes acontece. Então, a gente acredita sim que a gente vai ter uma safra na Bahia maior do que o ano passado. Que bom, notícia boa essa aí da manutenção da área e possivelmente de produção na Bahia. E a Souza Lima, que também gosta muito de trabalhar aí com algodão da Bahia, prova disso é que a gente está com a presença física aí do Gabriel, nosso comercial aí no oeste da Bahia. Temos bastante produtores aí, amigos que estão aqui nos ouvindo e com longa data aí de parceria de negócio. E, Alessandra, falando aqui de um evento, né, que já é um marco aí importante para a cadeia do algodão, que é o Dia de Campo aí da ABAPA, na Bahia, já tem data para o dia 2026? Já tem data, o nosso Dia do Algodão ocorrerá em 2 dias, dia 30 de julho e dia 1º de agosto. No dia 30 de julho, a programação ela vai ser exclusiva para os parceiros do evento e para os associados, né? A nossa ideia, aliás, dia 31 de julho, peço desculpas aí, dia 31 e dia 1º. É uma sexta-feira à noite e um sábado de manhã. Então, esse Certo. primeiro dia a gente vai dedicar aos nossos associados e aos parceiros, que serão parceiros aí do nosso evento. E no dia 1º, o dia de campo. E esse ano a gente traz um modelo de evento diferente. A gente vai fazer o evento na nossa sede, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na nossa nova sede, e com visitação ao campo de algodão da Fundação Bahia, né, que é a associação aqui de pesquisa, parceira, co-irmã da BAPA, onde a gente tem buscado cada vez mais trabalhar de forma conjunta, e esse ano a gente resolveu trazer o dia de campo para a cidade. Então, o nosso evento vai ser em Luiz Eduardo, eu acho que vai facilitar também para quem vem de fora Logística. a logística, acreditamos que teremos um público aí melhor, e quem sabe no próximo ano, a ideia é que a gente reveze, faça um ano aqui e um ano em alguma fazenda de algum associado. Que bom que vai ter esse formato novo aí, diferente, o evento que já é sempre muito bem prestigiado, possivelmente esse ano aí com o maior público ainda, então. Isso mesmo.
Alessandra, e sobre o trabalho aí da BAPA, a produção na Bahia, a gente tem uma maior parte aí realmente no oeste da Bahia, com perfil de produtor mais empresarial, mas tem também um perfil um pouco diferente, mais na região sudoeste aí do estado. Eu queria que você só comentasse um pouco sobre esse outro modelo de produção, essas outras regiões aí da Bahia que também contemplam a produção de algodão. Claro. Bom, o Sudoeste, eu não sei se todo mundo sabe, mas é importante destacar que ele já foi um dos maiores polos produtores de algodão do Brasil, até no início dos anos 90. E, infelizmente, a cultura acabou se dissipando por conta do bicudo, né? Quando o bicudo apareceu, ali em meados de 83, veio um ataque muito forte e a cultura acabou finalizando na região. E depois retomou, né, no final da década de 90, aqui no oeste, no bioma cerrado. Então, é onde as áreas são mais amplas, né, planas, contínuas, o que favorece também a mecanização, o uso de tecnologia como de irrigação. Então, hoje a produção de algodão acaba se concentrando aqui no oeste, mas a gente ir no sudoeste hoje acabou se caracterizando por uma agricultura mais familiar. Então, a gente tem uma pequena área ainda no sudoeste, mas são de pequenos produtores. E a BAPA ainda assim atua lá também, né? Trabalha principalmente para garantir um bom manejo fitossanitário, porque sabe o tanto que isso afetou a região no passado. A gente também trabalha fornecendo bastante informação e qualificação na adoção de novas tecnologias e, claro, tentando inseri-los no nosso leque aí de ações gerais. Então, a gente tem um núcleo de produtores lá, onde a gente dá toda essa assistência, onde a gente participa com o nosso time técnico. Então, o Sudoeste, eu falo que, né, é a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, então a gente aglomera aí, abrange toda a região produtora. Mas a nossa concentração de áreas está no Cerrado, aqui no Oeste. É isso aí, e até acho que você não sabe aí, mas compartilhar com outros também, Alessandra, que a Souza Lima esse ano completa 25 anos, mas o sobrenome Souza Lima, da história da nossa família, já está inserido no algodão brasileiro há quase um século e com origem aí nessa região do sudoeste da Bahia. Meu bisavô foi produtor de algodão na região de Guanambi. Meu avô também deu sequência lá e foi um produtor importante para a época dele, década de 70, 80, Durval de Souza Lima. E depois o meu pai, o Jorge, que foi o fundador da Souza Lima, trabalhou com ele na parte comercial, até que nessa época aí da década de 80, cessou a produção de algodão lá, encerrou as atividades de algodão da família, e o meu pai, que já estava inserido no mercado, começou a trabalhar na parte comercial com outros agentes de mercado. Então, a nossa empresa aqui participou um pouco da história aí dessa região da Bahia no passado. A gente está, de certa forma, conectado aí com a BAPA e com a Bahia também. Olha, você tirou a palavra da minha boca. Eu falei, nossa, eu ia dizer que eu não sabia o quanto nós, a BAPA, estávamos conectados com a Souza Lima. Fiquei feliz, e não sabia dessa história. Muito bacana. Pois é, inclusive em maio, quando é o nosso aniversário de 25 anos, o convidado aqui vai ser o Jorge, que é o meu pai, para contar a história da empresa, e aí a gente vai também ter um pouco de nostalgia aí dessa época aí do meu avô e dessa região. Mas agora que a gente falou um pouquinho de passado, olhando para frente, Alessandra, você ainda tem aí mais tempo? Quanto tempo ainda de gestão à frente da BAPA? Esse é uma... Aqui, aqui são biênios, né? Então, cada gestão ela trabalha num biênio,
mas 99% das gestões, dos presidentes, eles ficaram 2 biênios. Então, cada presidente pode ficar 2 biênios. Então, eu ainda não posso afirmar, mas está no meu projeto dar continuidade e ficar mais um biênio, mas eu ainda não posso afirmar isso. Ah, pois é, mas então provavelmente você ainda tem um bom período aí de trabalho à frente da ABAPA e vai continuar contribuindo aí com a construção, expansão aí do trabalho do algodão na Bahia. Mas a minha pergunta aí, falando de futuro, é perguntar o que que você enxerga como os principais aí, parte de desafios e de oportunidades para o algodão na Bahia, pensando num horizonte um pouco mais longo aí, para os próximos 5, 10 anos. O que que você enxerga aí para frente? Eu acredito que os nossos maiores desafios são, primeiro, custo e eficiência. Acho que muito linkado à situação do mercado hoje, né, da falta de demanda, com a crescência aí da produção, principalmente no Brasil, e a oferta de algodão, para que a gente possa se manter vivo na cultura, a gente vai precisar ter um olhar muito mais cuidadoso para o custo, né? E isso vai se tornar realmente um fator preponderante para a continuidade. E o custo ele está ligado à eficiência, então, desde custo de manejo, novas possibilidades, uso de biológicos, enfim. E a eficiência, né? A gestão dessa lavoura. Eu acredito que um grande desafio que já e vai continuar sendo é sobre a pressão reputacional. Então, assim, a regulação imposta pelo mercado internacional, ela vai continuar existindo e a gente vai ter que continuar se remodelando a isso, atendendo às exigências do mercado internacional, seja através das práticas socioambientais, ou até mesmo, enfim, da questão de reputação mesmo, né? De imagem de agro brasileiro. O clima, eu vejo que ele é um desafio que não está muito na nossa mão, mas é um risco. Então, assim, eu acho que cada vez mais o produtor buscar as estratégias de manejo hídrico, ele vai tirar ele desse risco, né? E uma solução que a gente tem aqui na Bahia, principalmente, é a oportunidade de crescer ainda mais na irrigação. E outro desafio que eu falo que esse também já tem um tempo que nos persegue e a gente não sabe até quando será dessa forma, são pessoas, né? Eu falo que formar, reter e elevar, né, o nível das pessoas para trabalhar no setor, para que a gente possa daí vencer esses outros desafios que eu falei anteriormente, é, é tem sido bastante complicado. Então, acho que esses quatro pontos aí que eu citei são os nossos maiores desafios para os próximos anos. E as oportunidades, elas acabam estando linkadas a eles, né? Fazendo o Então, dever de casa bem feito? fazendo o dever de casa, exato, a gente vai encontrar as oportunidades, né? Então, eu acho que a Bahia, ela tem grande chance de se consolidar como referência em qualidade, em rastreabilidade, e eu tenho muita, como é que eu vou dizer? Eu tenho muita confiança em falar de rastreabilidade, porque em qualidade e rastreabilidade, porque é um trabalho que a BAPA tem feito com bastante peso, com bastante afinco, né? Eu enxergo os associados, os produtores aqui da Bahia bastante engajados. Então, a gente tem condição total, e acredito que é uma grande oportunidade da gente se consolidar como referência em qualidade, rastreabilidade e estabilidade produtiva, que foi algo que você, inclusive, citou, que a gente tem conseguido, né, através da oportunidade da irrigação. A própria irrigação, né, é uma oportunidade, faz muito mais sentido economicamente produzir hoje numa área irrigada, com tecnologia, do que na área de sequeiro,
Então, assim, a gente tendo aí o que é necessário para irrigar mais, acho que a gente tem condição e a oportunidade de crescer, e se aproximar cada vez mais do consumidor final, né? Contando a nossa história, contando a origem de tudo isso, né? Contando o padrão que a gente quer ter, né? Que a gente quer demonstrar. Então, essas são as oportunidades. Através dos desafios, eu acho que surgem essas oportunidades, e é isso que a gente pode trabalhar aí nos próximos anos. Tá certo, e você mesmo evidenciou que ao longo da conversa esse dever de casa aí, ele já está sendo feito, né, pela ABAPA, a questão do investimento em capacitação nas pessoas, a irrigação aumentando a área, tendo investimentos, projetos de sustentabilidade. Então, acho que é continuar nessa linha aí que as coisas vão acontecer e as oportunidades vão ser bem aproveitadas, pensando aí no Brasil como produtor e exportador de algodão, além de consumidor também, é claro. Alessandra, aí chegando aqui já na reta final da nossa conversa, a gente tem duas perguntas aqui já tradicionais, e a primeira delas que eu vou te fazer seria para tentar responder aí de bate-pronto e com uma palavra. O algodão para você é O algodão, para mim, é conexão. conexão. Esse foi o tema do dia de campo ano passado, não foi? A conexão, a força da conexão é a campanha da minha gestão, né? Eu falo Entendi. que quando eu assumi a BAPA, a gente entrou aí com essa campanha forte, falando de conexão, da importância da conexão, e a gente segue com esse lema aqui dentro da associação. Isso aí, e acho que ele está ligado aí à questão de pessoas, né? Como você falou, no final do dia aí a produção, os negócios sempre envolve aí, dependendo das pessoas que estão por trás e da forma como trabalham, operam, comportam. E o É isso aí. segundo, né? E o segundo ponto aqui, para a gente poder pegar com você aqui e depois publicarmos na biblioteca que a gente tem aqui, sempre divulgando, uma sugestão de livro, filme ou podcast que esteja relacionado aí ao algodão, ao agronegócio. O que você pode deixar de dica aí para a gente? Vamos lá. Tem um livro que me ajudou muito na minha trajetória aqui na BAPA como presidente, na minha atuação como presidente, porque como eu já estava presente na diretoria da associação, eu acreditava que seria um pouco mais fácil sentar nessa cadeira. E teve um livro que foi indicado por uma grande amiga e que me ajudou muito. E esse livro se chama Os Primeiros 90 Dias. Eu gosto de indicar esse livro para pessoas que estejam a postos de assumir um novo papel de liderança. Ele me ajudou muito. Mas eu tenho inúmeros livros na minha cabeceira. E um livro que diariamente eu leio é a Bíblia. Sim, esse aí acho que é o melhor dos livros, né? Exato, Mas esse é o melhor guia. e esse dos 90 dias não conhecia. Tô anotando aqui para colocar Anote. na minha lista aí também. Tenho certeza que outros aí que estão nos ouvindo também vão colocar aí para ser lido em breve, né? Obrigado aí Pronto. pela recomendação. E vou Filme, complementar. Bernardo. Ah, Filme, a Alessandra não filme. assiste filme. Ah, A Alessandra assiste filmes raramente e confesso que hoje a minha memória não me ajuda a trazer aqui uma indicação de um filme. Esse eu vou ficar te devendo. não, E mas podcast? a indicação do livro que você passou já está muito boa e acho que podcast você tem um aí para passar também, né? Isso, podcast, eu não posso deixar de comentar sobre o podcast da BAPA. Esse também é um dos projetos que foram lançados na minha gestão, então, ano passado, a gente iniciou com esse trabalho. Iniciamos na Bahia Farm Show, depois também fizemos várias gravações no Dia do Algodão, e estamos seguindo aí com uma sequência de gravações muito interessantes, que envolve conversas com
produtores, com pioneiros, com pessoas da segunda geração, consultores, pessoas mais técnicas, pessoas de mercado, e é um podcast muito interessante, e eu quero deixar aqui divulgado o podcast da ABAPA para que os ouvintes da Souza Lima possam também fazer parte do nosso podcast. Claro, é um prazer, e eu lembro que em meados aí do ano passado eu comentei com você que a gente estava lançando o podcast aqui, o Cotton Talks, e de certa forma, contemporâneo aí desse da BAPA, porque ambos foram lançados aí, acho que quase que no mesmo mês, e ele realmente traz ali muitos convidados ali com muita história e muita presença no algodão da Bahia. Então, para quem está ouvindo o Cotton Talks aqui, depois procura aí no Spotify, é o Conexão Abapa. Eu também sou um ouvinte e recomendo para você que está seguindo e acompanhando os assuntos da cadeia do algodão, então vai cair como luva aí para ainda trazer mais informações e você se aprofundar aí mais nesse nosso ecossistema do algodão. E o Cotton Talks disponível aí no Spotify, no YouTube. Quem tiver críticas e sugestões, ideias de convidados, favor mandar um e-mail aí para a gente no cottontalks@souzalimaCotton.com. Encaminhe aí para os conhecidos, colegas de trabalho e a todos que têm interesse em conhecer um pouco mais aí sobre o nosso mundo do algodão. E para acompanhar e seguir a Souza Lima aí nas redes sociais, o Instagram e o LinkedIn, Souza Lima Cotton. E, Alessandra, quer aproveitar e divulgar aí também o da BAPA para o pessoal seguir e poder acompanhar de perto o trabalho da associação? Isso, nós temos o site da associação, que é www.abapa.com.br. Temos a ABAPA também no Instagram, temos a ABAPA no LinkedIn. Somos aí bem ativos nas redes sociais, onde a gente está sempre colocando em pauta as nossas ações, onde também os nossos podcasts são divulgados, e é uma maneira da gente aproximar não só quem é da cadeia, mas de toda a sociedade, né? Então, quero deixar aqui registrado. Eu me lembrei também, Bernardo, eu não poderia deixar de falar, eu não sei se aqui a gente tem algum ouvinte que ainda não tenha lido o livro do algodão, né? Aquele livro que foi lançado pela Abrapa, Algodão no que Cerrado? não, é o fio da história do algodão no Brasil. Ah, tá. Que eu acho que é um livro muito interessante para a gente entender a grande virada do país no mercado da pluma, né? Que saiu de grande importador para o maior exportador. Então, eu falo que é um livro para a gente poder ter como Bíblia, né? Para a gente poder contar melhor a nossa história, principalmente para quem não conhece. E uma outra divulgação que eu quero aproveitar aqui o espaço, já que você me deu, na verdade, Claro. essa é uma divulgação, é o vídeo do nosso Cotton Cine, que eu mencionei sobre o nosso trabalho educacional. É o vídeo que nós fizemos, é um pequeno filme que nós fizemos, que está no Curta-metragem? YouTube, um curta-metragem que está no YouTube, que contam de uma maneira divertida e lúdica sobre a trajetória do algodão, né? Desde que ele é plantado até ele virar uma roupa. Ótimo. Então, é um filme infantil, mas que muitos adultos também gostam de assistir. E bom para mostrar para os filhos também. Esse aí eu acho que eu não Com conheço, certeza. já estou anotando. E acabou que você deu as recomendações mais completas aqui para essa última pergunta, que é padrão, porque você indicou 2 livros, um podcast e um filme E um filme. curta-metragem. É diferente dos outros filmes aí que eram longa, então ficou bem completo aí. Obrigado. Pronto, consegui. A memória aqui ajudou. Esse É isso filme é aí. muito especial. Alessandra, e para encerrarmos, então, quero deixar o meu sincero agradecimento. O Cotton Talks ele foi criado e existe para dar voz a quem faz a diferença na nossa cadeia do algodão, e você, sem dúvida, é uma dessas pessoas. Então, obrigado por ter dedicado aqui seu tempo, por ter aberto informações com a gente e contribuído aí com esse episódio. Foi uma honra recebê-lo aqui.
Eu que agradeço, Bernardo, agradeço a você. Parabéns, parabéns pelo Cotton Talks, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da Souza Lima. Conte comigo, com a Alessandra produtora, com a presidente da BAPA, conte também sempre com a BAPA, e espero ter novas oportunidades de conversar com vocês. Isso aí, a BAPA, inclusive, que nos recebeu muito bem aí, você, o ano passado, quando tivemos aí com um grupo de indústria, então, agradecer por isso aí também. E obrigado a você que nos ouviu, agradecer pela audiência e pelo carinho. Mês que vem tem mais bate-papo aí sobre algodão aqui no Cotton Talks. Um abraço e até a próxima.